A eleição presidencial dos Estados Unidos é mais do que uma questão interna. É um evento global. As decisões tomadas durante este processo têm implicações que se estendem muito além das fronteiras americanas, afetando nações e economias em todo o mundo. O impacto da eleição reverbera muito além das fronteiras americanas. Cada decisão, cada voto, cada resultado tem o potencial de moldar o cenário global de maneiras profundas e duradouras. Isso é particularmente verdadeiro para o continente africano. As nações africanas, com suas economias emergentes e mercados em crescimento, sentem os efeitos das políticas americanas de maneira aguda. As economias africanas, embora geograficamente distantes, estão intrinsecamente ligadas aos Estados Unidos. O comércio, os investimentos e as políticas econômicas dos Estados Unidos da América podem influenciar diretamente o crescimento e a estabilidade econômica na África. O resultado da eleição americana pode ter um impacto profundo em seu futuro. Mudanças nas políticas comerciais, nas taxas de juros e nas relações diplomáticas podem criar novas oportunidades ou desafios para as nações africanas. Entender esse impacto exige a compreensão do conceito de interconexão econômica. As economias do mundo estão mais conectadas do que nunca, e as decisões tomadas em uma parte do globo podem ter repercussões em outra. Também requer o exame de precedentes históricos. Olhar para o passado pode nos ajudar a entender como as eleições anteriores moldaram as relações entre os Estados Unidos e a África, e o que podemos esperar no futuro. Finalmente, envolve a análise de potenciais cenários futuros. Quais são as possíveis direções que as políticas americanas podem tomar? E como essas direções podem afetar as economias africanas? Este ensaio irá mergulhar na complexa relação entre as eleições americanas e as economias africanas. Vamos explorar como as decisões políticas nos Estados Unidos podem influenciar o crescimento econômico, a estabilidade e o desenvolvimento na África. O objetivo é lançar luz sobre os desafios e oportunidades que estão por vir. Compreender essas dinâmicas pode ajudar líderes e cidadãos a se prepararem melhor para o futuro. A meta é fornecer uma perspectiva diferenciada sobre um tema de imensa importância. Ao entender as interconexões globais, podemos trabalhar juntos para criar um futuro mais próspero e equitativo. Em última análise, as decisões tomadas nos Estados Unidos impactam vidas em todo o mundo. Cada política, cada mudança pode ter um efeito cascata que se espalha por continentes e oceanos. A África não é exceção. As decisões tomadas em Washington podem influenciar desde as salas de aula até os mercados e as fazendas africanas, moldando o futuro de milhões de pessoas. Vivemos em uma era de globalização. As fronteiras nacionais estão se tornando cada vez mais permeáveis, permitindo um fluxo constante de bens, serviços, capital e informações. As economias nacionais não são mais entidades isoladas. Elas estão interligadas em uma complexa teia de comércio, investimento e fluxos financeiros que transcendem fronteiras. Essa teia é composta por inúmeras conexões que afetam diretamente a prosperidade e a estabilidade econômica de cada nação. O comércio internacional, por exemplo, permite que os países se especializem na produção de bens nos quais têm vantagem comparativa. Essa interconexão significa que eventos em uma parte do mundo podem ter efeitos dominó em todo o globo. Uma crise financeira em um país pode rapidamente se espalhar para outros, afetando mercados e economias em uma escala global. Veja, por exemplo, uma mudança na política comercial dos EUA após uma eleição. As decisões políticas tomadas por uma nação poderosa como os Estados Unidos podem ter repercussões significativas em todo o mundo. Se novas tarifas forem impostas sobre produtos africanos, isso poderá prejudicar os exportadores africanos. Esses exportadores enfrentariam custos mais altos para vender seus produtos no mercado americano. Seus produtos se tornam mais caros no mercado americano, reduzindo a demanda. Isso não só afeta os exportadores, mas também os consumidores americanos,
que podem ter que pagar mais por esses produtos. Por outro lado, um acordo de livre comércio poderia impulsionar as exportações africanas. A remoção de barreiras comerciais facilita o acesso a novos mercados e promove o crescimento econômico. Isso levaria ao crescimento econômico, criando novas oportunidades de emprego e aumentando a renda das famílias. Os fluxos de investimento são influenciados de forma semelhante. Investidores buscam oportunidades em mercados que oferecem estabilidade e potencial de crescimento. Uma administração americana, vista como pró-negócios, pode encorajar empresas americanas a investir na África. Esses investimentos podem ser em infraestrutura, tecnologia ou outros setores vitais. Isso poderia criar empregos e estimular a atividade econômica. Novas fábricas e empresas significam mais oportunidades de trabalho e desenvolvimento para as comunidades locais. Por outro lado, a instabilidade política nos Estados Unidos pode deixar os investidores cautelosos. A incerteza pode levar a uma retração nos investimentos, afetando negativamente os mercados emergentes. Eles podem recuar de mercados emergentes como a África, prejudicando o crescimento. A falta de investimento pode levar a uma desaceleração econômica e a uma redução nas oportunidades de emprego. Entender essa interconexão é crucial. Economistas e formuladores de políticas precisam considerar os impactos globais de suas decisões. Ela nos permite compreender a profunda influência das eleições americanas nas economias africanas. As políticas adotadas por uma nação podem ter efeitos de longo alcance em outras. Isso ressalta a importância da tomada de decisão informada. Decisões baseadas em uma compreensão clara das interconexões econômicas podem promover a estabilidade e o crescimento global. As decisões tomadas nos Estados Unidos têm consequências de longo alcance, moldando o cenário econômico para nações em todo o mundo. A interconexão econômica global é uma realidade que exige cooperação e compreensão mútua para garantir um futuro próspero para todos. A história oferece exemplos convincentes de como as eleições americanas impactaram as economias africanas. Desde o início do século XX, as políticas e decisões tomadas nos Estados Unidos têm reverberado em todo o continente africano, moldando economias, influenciando políticas e afetando a vida cotidiana de milhões de pessoas. A Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, ou AGOA, é um exemplo clássico. Esta legislação foi projetada para promover o crescimento econômico e a integração da África subsaariana na economia global, oferecendo acesso preferencial ao mercado americano. Aprovada em 2000, a AGOA concede acesso isento de impostos ao mercado americano para países elegíveis da África subsaariana. Isso significa que uma ampla gama de produtos africanos pode ser exportada para os Estados Unidos sem tarifas, incentivando o comércio e a produção local. Esta lei teve um impacto significativo nas exportações africanas. Desde a sua implementação, muitos países africanos viram um aumento substancial nas suas exportações para os Estados Unidos, o que ajudou a impulsionar suas economias e criar novas oportunidades de negócios. Contribuiu para a criação de empregos em vários setores. Indústrias como a têxtil, agrícola e manufatureira se beneficiaram enormemente, proporcionando empregos para milhares de africanos e ajudando a reduzir a pobreza em algumas regiões. No entanto, a eficácia da AGOA tem sido debatida. Alguns especialistas argumentam que, embora a lei tenha trazido benefícios, ela não conseguiu promover uma industrialização ampla e sustentável em muitos países africanos. Críticos argumentam que ela não levou à industrialização generalizada. Eles apontam que, apesar do aumento das exportações, muitos países ainda lutam para desenvolver indústrias locais robustas e diversificadas. Eles apontam para o fato de que muitos países africanos ainda dependem fortemente da exportação de matérias-primas. Produtos como petróleo, minerais e produtos agrícolas continuam a ser os principais itens de exportação.
deixando essas economias vulneráveis às flutuações dos preços globais. Outro exemplo é o Plano de Emergência do Presidente para Alívio da AIDS, conhecido como PEPFAR. Este programa foi uma resposta direta à crise de HIV/AIDS, que devastou muitas partes da África nas décadas de 1990 e 2000. Lançado em 2003, o PEPFAR forneceu bilhões de dólares em financiamento para a prevenção, tratamento e cuidados com o HIV/AIDS na África. Este financiamento ajudou a estabelecer clínicas, fornecer medicamentos antirretrovirais e educar comunidades sobre prevenção. O PEPFAR foi amplamente elogiado por seu sucesso no combate à epidemia de HIV/AIDS. Graças a este programa, milhões de pessoas receberam tratamento que salvou suas vidas, e a taxa de novas infecções foi significativamente reduzida em muitas áreas. Salvou milhões de vidas e melhorou os resultados de saúde pública em todo o continente. Além disso, o PEPFAR ajudou a fortalecer os sistemas de saúde locais, tornando-os mais capazes de lidar com outras crises de saúde. No entanto, o futuro do programa permanece incerto. Mudanças na administração dos Estados Unidos e debates sobre o orçamento federal colocam em risco a continuidade do financiamento para o PEPFAR. Isso é especialmente verdadeiro com a mudança de governos nos Índias e restrições orçamentárias. A incerteza sobre o futuro do financiamento pode comprometer os ganhos obtidos até agora e colocar em risco milhões de vidas. Esses exemplos ilustram o impacto significativo, porém complexo, da política americana na África. As decisões tomadas em Washington têm consequências de longo alcance, afetando tudo, desde a saúde pública até o desenvolvimento econômico. Eles destacam a necessidade de as nações africanas diversificarem suas economias. A dependência excessiva de um pequeno número de exportações torna essas economias vulneráveis e impede um crescimento sustentável a longo prazo. Também ressaltam a importância de iniciativas de desenvolvimento sustentável que sejam menos dependentes de fatores externos. Investir em energias renováveis, inovação agrícola e outras áreas pode ajudar a criar economias mais resilientes e autossuficientes.